Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem está triste, diga glória. Está todo mundo alegre, né? Que bênção. Meus queridos irmãos, eu vos convido a se colocar de pé, por gentileza. Vamos assim fazer a leitura da poderosa palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8. Leamos a partir do verso 1. Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8. Leamos a partir do verso 1. Hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa graça sobre a mulher adúltera, a graça de Deus sobre a mulher adúltera. Diz assim o texto da palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Glória a Deus. A graça de Deus é algo maravilhoso, não é, irmãos? Só a graça. Já imaginou se fosse nós ali diante daquela mulher? O que nós diríamos para ela? Quem seríamos nós nessa passagem? A multidão ou Jesus? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade de aqui estarmos nesta noite, Senhor, com esta oportunidade tão singular de poder ministrar a Tua palavra, de poder Te adorar. Abre as portas dos céus sobre a nossa vida e fala conosco, Senhor, nesta noite,
Ó Deus, que possamos ser porta-voz da Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda neste momento, porque nós dependemos exclusivamente do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, fala com a Tua igreja, fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Deus sobre a vida da mulher adúltera. Essa passagem, ela é por demais conhecida de toda a igreja. É uma passagem que possivelmente os irmãos já ouviram diversas vezes, uma pregação a respeito desta passagem bíblica, que fala desta mulher que foi apanhada no próprio ato do adultério. Observem que Jesus, ele possivelmente passa a noite no Monte das Oliveiras, possivelmente orando, possivelmente buscando a presença de Deus, possivelmente em comunhão com o Pai. E antes do dia amanhecer, ainda na madrugada, Jesus ele volta para o templo. Jesus vai até o santuário e Jesus começa então a ensinar. A Bíblia diz que ele voltou novamente ao templo, que significa dizer que no dia anterior ele esteve aqui no templo. E agora Jesus ele toma o seu assento, talvez no pátio do templo, e começa agora a ensinar. E se tem uma coisa que nós vamos encontrar por demais no Evangelho, é Jesus ensinando. Jesus está sempre compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. E Jesus então, ele está sentado ensinando o povo. Só que enquanto Jesus passou a noite orando, enquanto Jesus possivelmente passou a noite em comunhão com Deus, em diálogo com os céus, e de manhã preocupado em ensinar, compartilhar a palavra, havia um grupo de pessoas que não tinha passado a noite orando. Havia um grupo de pessoas, meu presbítero Diogo, que eles passaram possivelmente horas, já vinham alguns dias, em conversa, em diálogo. E o tema principal deles, Imanete, era como a gente pode apanhar Jesus. Que isca a gente pode usar para que ele possa cair, para que ele possa fracassar. Se os irmãos olharem o capítulo 7, verso 45 ao verso 52, vai nos narrar que alguns principais sacerdotes haviam enviado soldados do templo para prender Jesus, para pegar Jesus. Só que os soldados resolveram assistir o culto antes, e aí ouviu a mensagem de Jesus, tocou no coração e voltaram sem Jesus na mão. Aí quando chegaram para o sacerdote dizendo, olha, a gente não conseguiu prender ele não, o homem estava pregando lá e a palavra ardeu demais no nosso coração, a gente não conseguiu prender ele não, e voltaram. Aí os irmãos vão ver que os sacerdotes replicaram, porque no verso 46 ele diz assim, jamais alguém falou como este homem, ele fala diferente demais, a gente ficou impactado, sem ação. Aí eles voltam e os sacerdotes replicam, dizendo, será que também vós foste enganados? Até os soldados do templo foram enganados por esse enganador, esse forasteiro, esse embusteiro que estará aí falando. Vocês foram enganados, eu não acredito. Será que vocês estão crendo neste enganador, seguindo a multidão? Ele vai chamar aí no verso 49 de plebe. A ideia aí, vocês estão seguindo uma multidão burra, vocês estão seguindo uma multidão que não entende nada, vocês caíram na lábia dele. E observem que este grupo não passaram a noite em comunhão com Deus, mas pensando em como apanhar Jesus, em como eles poderiam acabar com
a vida e o ministério de Cristo. E eles então vai procurar, através da falha desta mulher, que ao meu ver, o texto não fala, é apenas um pensamento meu, uma conjectura minha, estes homens possivelmente armaram para que a mulher caísse no ato de adultério, porque eles estavam programando apanhar Jesus. Uma das provas disso, de que eles armaram, pagaram a um homem, por exemplo, que atraísse uma mulher, e quando estivesse no ato, eles então apanhassem a mulher, e ao apanhar a mulher, levasse até Cristo para tentar condená-lo, para tentar acusá-lo. Uma das provas disso é que não é comum alguém apanhar um casal em adultério e levar somente a mulher. A lei de Moisés ordenava que o homem também fosse levado. Os dois deveriam ser levados. Se você ler Levítico, capítulo de número 22, verso 10, você vai perceber que lá diz que o homem e a mulher, quando apanhado no ato de adultério, eles devem ser levados para ser apedrejado. Por que eles levam somente a mulher? Porque o homem era só parte do contrato, mas a mulher tinha o propósito de completar o contrato, que era derrubar Jesus, que era acabar com o ministério de Jesus. E talvez você fique pensando, pastor, mas como eles poderiam acabar com o ministério de Jesus, dependendo então da resposta de Cristo? Por duas razões. Primeiro, porque se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, e observem que Israel estava debaixo do poder de Roma, e se Jesus diz, a mulher deve ser apedrejada, tendo em vista que ela pecou, que ela errou, que ela adulterou, ela deve então ser apedrejada. Jesus estaria exercendo a função de juiz, e aí ele estaria usurpando um poder que estava na mão de Roma, e eles então poderiam levar o caso a Roma e dizer, olha, há um homem aí, um embusteiro, que julgou a causa da mulher, e ela foi apedrejada, e Roma não autorizava que ninguém fosse morto sem que antes passasse pelas suas mãos. Você vai lembrar disso, de que eles apanharam Jesus, mas não puderam matar Jesus. Precisaram levar para que uma autoridade romana desse a palavra final. E essa é a ideia aqui. Eles querem fazer Jesus condenar a mulher, e ao condenar a mulher, eles então entregariam Jesus para Roma, e aí poderia com mais facilidade livrar-se de Jesus. Só que o que é que vai acontecer? E aí é a primeira opção. A segunda era que, se Jesus não condenasse a mulher, Jesus estava quebrando a lei de Moisés. Então eles poderiam pregar para toda a comunidade judaica de que Jesus era um descumpridor da lei de Moisés. E interessante é que Jesus nem vai mandar condenar a mulher e nem vai quebrar a lei de Moisés, de tal forma que eles ficaram mais uma vez envergonhados. Jesus leva eles à vergonha quando Jesus convoca eles a fazer um exame de sua consciência. Aleluia. Observem que esses fariseus e esses escribas, os fariseus, né, e os escribas mestres da lei, eles não queriam fazer justiça, irmãos. A ideia dele não era que a lei de Moisés fosse cumprida. O objetivo deles era enganoso. O objetivo deles era realmente apanhar Jesus. Veja que o verso 6 diz que eles insistiam com Jesus porque eles estavam tentando Jesus para ter com que o acusar. Eles estavam com um projeto maligno de tentar apanhar Jesus de alguma forma. E então eles levam a mulher de uma maneira humilhante. Veja que o verso de número 3 vai dizer que eles pegam a mulher surpreendida e ele faz a mulher ficar em pé diante de Jesus e do povo que ele traz à presença de Jesus, da multidão com pedras nas mãos. E eles então levam a mulher, faz ela ficar em pé no meio de todos. Agora tente enxergar a mulher, irmãos.
Que vergonha, que humilhação, vergonha do ato praticado, vergonha de ser exposta diante da multidão, e medo, porque a morte estava bem diante dela. Seria apedrejada. E ali estava ela diante de todos, no meio de todos. E aqueles homens disseram a Jesus: Mestre, olha que coisa interessante no verso de número 4. Quem foi que disse mestre? Os escribas e fariseus. Eles disseram o quê? Mestre. Irmãos, mestre é ideia de rabi, de autoridade, de alguém que ensina, de alguém que conhece. Eles estão falando para Jesus, mestre, é uma palavra de respeito, irmão Val. Olha que interessante. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você. Era uma palavra de respeito realmente verdadeira, ou uma palavra de respeito falsa, bajuladora? Bajuladora, irmãos, falsa. Eles pegam a mulher, a intenção é acusar Jesus, é apanhar Jesus, e ele chega lá e diz assim: mestre, com cara de quem é espiritual, com cara de quem quer remanente justiça, com cara, diácono Luiz, de quem quer que a lei de Deus seja cumprida. Aí ele olha para Jesus assim: ô mestre, essa mulher quebrou a lei de Moisés, essa mulher falhou, a gente pegou ela no flagrante, a gente pegou ela adulterando, ela foi apanhada no ato, ela foi surpreendida, quando a gente olhou a tenda, lá estava ela no ato do adultério, porque era um período de festa, e no período de festa o templo era pequeno, não dava para todo mundo ficar no templo, então eram montadas muitas tendas ao redor de Jerusalém, ou ao redor do templo, onde as pessoas ficavam a semana, o período da festa, acampando em tendas. Então eles procuraram ou armarem uma tenda para apanhar aquela mulher, e agora estavam ali apontando para ela, condenando aquela mulher, e eles chegam de maneira bajuladoras, falsas, e diz: mestre. Tem muita gente que usa palavras bajuladoras para Jesus, irmãos. Chama Jesus de Senhor, de meu Deus, de meu soberano, meu rei, meu tudo, mas vivem como se Deus não existissem. Mas falam meu Deus, mas logo na sequência está tentando Jesus, acusando Jesus, apontando os feitos de Jesus. Tem muita gente que tem um vocabulário bonito acerca de Deus, tem um vocabulário bonito acerca de Cristo, tem um vocabulário bonito acerca da fé, o linguajar dele é diferenciado, mas cuidado, porque Cristo não se engana com as aparências. Cristo não se engana com palavras bonitas. Jesus não é surpreendido por palavras fabulosas, encantadores, por tapetes aveludados de palavras bonitas com requinte de oratória bem falada. Não, Jesus não se engana. E eles então disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Eles citam a palavra de Deus, irmãos. Tem gente, irmãos, que ele tem aquele senso: pastor, o senhor não vai punir fulano, a Bíblia condena, pastor, o senhor não vai punir ciclano, mas o desejo dele não é que a palavra de Deus seja respeitada, o desejo é ver o irmão humilhado, o desejo é ver o irmão prostrado, o desejo é ver o irmão machucado, o desejo é ver o irmão fora da igreja. Porque do jeito que na igreja tem pescadores, homens que vai na toca, homens que vai buscar, que vai pregar, que sofre para ganhar uma alma, tem pessoas também, irmãos, que fica dando patada o tempo todo para tentar tirar pessoas de perto de Jesus. E esses homens então
Eles mostram a lei para Cristo, mas o objetivo não é cumprir a lei, o objetivo é apanhar Jesus, porque eles queriam acusar Jesus. E ele então diz: a lei de Moisés fala que ela deve ser apedrejada, e tu, o que dizes? Isso é forte, irmãos. E tu, o que dizes? Qual é a tua opinião acerca desse assunto? Qual é a tua resposta a respeito deste assunto? Sabe o que é que Jesus faz? Jesus inclina-se ao chão e começa a escrever. Pastor, o que Jesus estava escrevendo, a Bíblia não diz. Há muitas conjecturações do que Jesus estava escrevendo, mas a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo. E ele lá escrevendo, só que os homens, é insistente, o texto fala no verso 7, como insistissem na pergunta, Jesus então se levanta, aleluia, Jesus fica de pé, e olha o que Jesus vai dizer para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. É importante a gente entender isso aqui, porque Jesus não está dizendo aquele que não tem pecado. Porque às vezes eu estava olhando recentemente uma reportagem que passa mostrando crimes cometidos no aeroporto. Aí o policial abordou um camarada, pegou ele realmente cometendo um crime, e o policial fez: por que você está fazendo isso aqui? Ele fez assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele disse assim para o policial. Mas Jesus está dizendo quem não tem pecado. Não é esse que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aquele que não estiver em pecado. Observe que Jesus vai dizer: aquele que dentre vós estiver sem, presente. Aqueles que neste momento não estiver na mesma condição que ela. Jesus não está dizendo que nós não podemos julgar porque somos pecadores, porque se é quem não tem pecado não pode, se alguém não é pecador, né? Se alguém não tem pecado que atira a primeira pedra, desse ponto de vista ninguém poderia julgar ninguém, concorda? Ninguém poderia julgar ninguém, porque afinal de contas nós somos pecadores. Nesse sentido, o pastor não poderia disciplinar ninguém, porque para disciplinar o pastor vai ter que julgar que o irmão errou, que o irmão pecou, para então proceder com a disciplina. Mas como o pastor vai fazer isso se o pastor também é pecador? Mas não é essa a perspectiva. A perspectiva é: se alguém estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. Observe que o texto na sequência vai nos dizer: e tornando Jesus a inclinar-se, ele continua a escrever com o dedo. Há escritores que chegam a dizer, conjecturando aqui, porque o texto não fala, que nessa segunda vez, quando Jesus retorna a escrever, Jesus começa a escrever os pecados daquela multidão: adultério, lascívia, e começa a colocar até mesmo o nome de quem cometeu. Aleluia. Aí o texto sagrado diz que: mas ouvindo eles esta resposta, eles começaram a ser acusados não por Jesus, mas pela sua própria consciência. João olhou para si mesmo, a consciência começou a acusar: semana passada eu adulterei também. Aí José olhou para si mesmo, a consciência começou a acusar: eu olhei para a mulher do meu próximo. Soltou a pedra no chão e foi saindo de fininho. Aí Ciclano olhou para si mesmo e disse: eu não posso, eu falei mal da vida de fulano agora há pouco, não dá não. Soltou a pedra e foi saindo de fininho. O outro olhou para sua consciência e disse: eu não posso, eu vivo uma vida muito sensual, não posso. Soltou a pedra e foi saindo de fininho.
O outro começou a pensar, a refletir, a sua consciência foi acusando, e ele pensando: meu Deus, eu sou pecador, eu não posso. Soltou a pedra e saindo de fininho. Eu penso que teve pessoas que a consciência pesou tanto e ficou com tanta vergonha de acusar aquela mulher, que se fez que amarrar o cadastro do sapato, soltou a pedra no chão, olhou para um lado, olhou para o outro e foi se saindo. Aleluia, aleluia. A consciência foi acusando. O outro olhou e disse assim: eu sou avarento. Aleluia, aleluia. A avareza no meu coração, eu não posso fazer isso. Eu não posso condenar essa mulher porque há pecado em mim. E ele então vai soltando a pedra e vai saindo um por um. A Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos saíram todos eles. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui começa a graça de Deus agir. Aqui começa a graça de Deus a ser manifestada na vida desta mulher. Jesus levanta a cabeça, olha para um lado, olha para o outro e olha para a mulher. Lá estava ela, cabeça baixa, esperando receber uma pedrada. E quando lá de cabeça baixa, possivelmente esperando ser apedrejada, Jesus então fala com ela. E aqui está o primeiro ato da graça. Repita comigo: a graça, ela dialoga. Aleluia, a graça conversa. Jesus olhou para ela e disse: mulher. Aleluia, a graça, ela dialoga. A graça, ela conversa. A graça é um diálogo. Observe que Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? A graça, ela dialoga, irmãos. Observe que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos deixa distante do Senhor. O pecado quebra nosso relacionamento com Deus. O pecado quebra até mesmo o nosso relacionamento, o nosso diálogo. Às vezes nós estamos numa comunhão com Deus, num diálogo com Deus, cantando, orando, lendo a Bíblia, num diálogo só com Deus, a comunhão entre nós e Deus, e de repente a gente erra. Quando erra, aí quebra a vontade de ler a Bíblia, passa. A vontade de orar passa. A vontade de cantar passa. Porque o nosso relacionamento está quebrado. A gente fica se escondendo de Deus. Quando a gente erra, irmãos, a gente fica até com vergonha de dar a paz do Senhor. A gente fica com a consciência pesada. Meu Deus, eu não sou digno. Porque o pecado separa a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, verso 2 diz que Deus não compactua com o pecado, e o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus não tem parte com o pecado. Quando nós erramos, quebramos o nosso relacionamento com Deus. Essa mulher havia pecado, ela havia quebrado o relacionamento com Deus. Ela não podia falar nada para Jesus, ela não podia dizer nada à multidão, porque ela havia quebrado o seu relacionamento com Deus. Mas a graça, ela dialoga. Aleluia, a graça. Jesus olhou para ela e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Deixa eu frisar isso aqui. Você sabe quem iniciou o diálogo com ela? Quem começou o diálogo com ela? Jesus. Não foi ela que olhou para um lado, olhou para o outro, e olha que ela poderia fugir, viu? Já que só ficou ela e Jesus, né? Poderia aproveitar o momento e perna. Mas ela ficou porque ela precisava ouvir o diálogo. Ela precisava ouvir Jesus falar com ela.
E Jesus toma a iniciativa e fala com esta mulher. Sabe o que isso mostra pra gente, irmãos? Que a graça de Deus, ela não começa em nós, ela começa em Deus pra gente. É Ele quem tem iniciativa, é Jesus quem começa o diálogo com esta mulher, é Jesus quem começa a falar com ela. A gente olha para o Éden, Adão, Eva, comem o fruto proibido, pecam. Na sequência eles se envergonham do outro e então começa a coser folhas para se cobrir a nudez. E de repente, no final da tarde, eles lembraram que estava chegando a hora do passeio com Deus. A hora que Deus vinha até o jardim para passear e conversar com eles. E agora? O pecado separou eles e Deus. Eles então, envergonhados, quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam por trás das árvores. O texto vai dizer que eles se esconderam da presença de Deus. Mas quem se esconde da presença de Deus, irmãos? Só que Deus às vezes brinca com a gente de esconde-esconde, não é? Aí Deus entrou no jardim e fez assim: Adão, Adão, onde estás, Adão? A graça dialoga, irmãos, aleluia. A graça fala com a gente quando a gente quer se esconder. A graça fala com a gente, irmão, quando a gente quer ficar oculto, escondido, todo mundo, a gente está por trás das árvores. Aí Deus vem e diz: Adão, onde estás, Adão? Aí a gente não tem para onde se esconder. Diz: Senhor, eu tive medo porque nós estávamos nus. E quando a gente ouviu a tua voz, a gente se escondeu. Aí Deus fala com Adão e restaura aquele casal, porque a graça é a iniciativa de Deus em dialogar conosco, pecadores. Quando a gente olha, irmãos, para o filho pródigo, a gente vê que ele pede parte da herança, vai embora de casa, desperdiça os bens de maneira dissoluta, ele gasta os seus bens com meretrizes, ele vive uma vida de promiscuidade, não nega nenhum prazer aos seus olhos, ele mergulha de cabeça na oferta do pecado. E a Bíblia Sagrada diz que ele, caindo em si, no seu estado de pecado, separado do Pai, ele resolve voltar para casa. Ele diz: eu vou para casa porque eu espero que meu pai pelo menos me trate como um empregado, já que eu não mereço nem ser filho. E ele se coloca de pé e diz: eu vou levantar-me, irei ter com meu pai, direi para ele: pai, me trata pelo menos como um dos teus empregados. E todo sujo, fedido, porque estava trabalhando com porcos. Eu não sei se você sabe, mas os judeus têm os porcos como animais imundos. Imagina o que era para alguém ter um animal como imundo e ter que trabalhar limpando aqueles animais, dando comida para aqueles animais, e chegar ao ponto de fome, ter vontade de comer o que eles comem. Aquele homem resolve voltar, no diácono Luiz, para casa. E no caminho eu imagino que ele vem ensaiando, meu presbítero, que eu vou dizer para papai. Eu vou dizer: pai. Eu começo dizendo: pai, o que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer que primeiro pequei contra Deus, depois contra ele. Ele vai ensaiando o caminho inteiro o que vou dizer para o meu pai. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me perdoar? Será que ele me recebe de volta? Aleluia. E ele tem uma surpresa, irmão Val. Quando ele aparece de longe, antes dele ver o pai, sabe quem é que vê ele? O pai. Porque o pai tem iniciativa. A Bíblia diz que o pai, não é ele, é o pai que inicia o diálogo. O pai corre em sua direção. O pai já estava na varanda há muito tempo, aguardando o retorno do filho. Aleluia. O pai já aguardava o retorno do filho. E o pai então corre em direção ao filho. E quando o filho vai tentar falar, irmãos, o texto sagrado diz que o pai beijou, o abraçou. O pai o envolveu no amor. E a ideia do texto bíblico de beijar e abraçar, no grego, é a ideia de que o pai beijou e abraçou repetidas vezes, de tal forma que não deu tempo nem ele falar. Aleluia.
aleluia. O pai estava abraçando, beijando, abraçando, beijando, aleluia, porque o pai já o aguardava, aleluia. E o texto diz que o pai manda trazer anel, dá o direito de filho de volta, manda calçar sandálias, porque os escravos andavam descalços. Ele estava dizendo para o filho: filho, você é meu filho, você vai voltar para a posição que estava. E quando ele entra em casa, o pai dá o recado para o empregado: vai pegar o cabrito que estava reservado, aleluia, aleluia, porque hoje vai ter festa. Meu filho estava perdido, mas foi achado. A ideia de cabrito, irmãos, é animal separado para o dia da festa. O pai, quando ele sai de casa, irmaneta, ele pega um carneirinho e diz: esse aqui vai ser para o retorno. Aleluia. Não te preocupa se você tem filho, parente, primo, familiar, vizinho, alguém que está afastado, distante da casa do pai, porque o pai já está aguardando. E o pai está dizendo nesta noite que haverá festa quando o filho voltar. O pai já está na varanda olhando, porque o filho em breve voltará. Aleluia. A iniciativa é sempre de Deus, é sempre de Jesus. A Bíblia fala em Lucas capítulo 19 que Zaqueu queria ver Jesus. Ele ouviu muito comentário de Jesus, disse: rapaz, que homem é esse? Eu tenho que ver ele. Só que Zaqueu tem uns problemas. Primeiro, ele era publicano. E os judeus não gostavam dos publicanos, ainda que fosse judeu, porque era tido como um traidor do povo. Segundo, não gostavam do publicano, porque os publicanos gostavam de cobrar mais do que devia, mais do que da conta. Era tido como ladrão. E ele tinha um outro problema: o tamanho. Ele disse: como é que eu vou ver Jesus desse jeito? Eu tenho que bolar um plano de ver ele sem ninguém me notar. Aí ele calculou tudinho: Jesus vai passar debaixo daquela figueira, eu vou subir na figueira, a figueira tem muita folha. Ele disse: vou me esconder bem direitinho aqui, ficar bem quietinho, quando ele passar, eu tenho certeza que eu vejo ele. Aí, irmãos, a multidão vai chegando perto da figueira e o coração de Zaqueu, tum, 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 hoje eu vejo ele, tum, 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 tum. E Jesus vem passando com a multidão, de repente Jesus para debaixo da figueira. Zaqueu tentando ver Jesus, só que o judeu tem um problema: todo mundo é parecido, de barba grande, cabelo grande, todo mundo de vestido. Ele ficou pronto: quem eu vou saber quem é Jesus no meio disso aí? Ele tentando enxergar, tentando ver, achar quem é Jesus. Que dificuldade. Só que antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Jesus para debaixo da figueira exatamente para falar com ele. Aí Jesus toma a iniciativa no diálogo, olhou para cima. Eu acho que Zaqueu treme todo, irmão. Eu acho que no momento que Jesus olha para cima, não é? Se eu tivesse lá, eu pensei: pronto, ele vai cair daí, Jesus vai ter que ressuscitar ele, porque ele vai ficar nervoso demais, não é? Aí quando Jesus olhou para cima, chamou Zaqueu: ei, Zaqueu! Ele ficou pensando: quem me entregou, não é? Quem disse meu nome para ele? Mas Jesus já sabia quem era Zaqueu, irmãos. Jesus tomou a iniciativa do diálogo. O homem jamais vem para Deus sozinho, irmãos, mas Jesus toma a iniciativa, Jesus começa o diálogo. A graça de Deus é a graça que dialoga. A graça é a graça que se manifesta, restaurando o homem que está separado, restaurando o homem que está caído. E então Jesus começa a falar com aquela mulher e pergunta para ela: cadê os teus acusadores? E faz outra pergunta: ninguém te condenou? A mulher responde: não, Senhor, ninguém. E olha a segunda frase de Jesus: ninguém te condenou. Sabe por quê, irmãos? Aqui está mais outra manifestação da graça. A graça absolve. Ninguém condenou aquela mulher. A graça de Deus absorve, perdoa, sara, restaura. A graça de Deus nos sustenta. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: eu também não te condeno. A graça absolve, a graça
perdoa, aleluia. Havia uma acusação contra ela, ela estava condenada, mas a graça absorve. Jesus transfere sua vida para ela, Jesus dá vida para essa mulher, dizendo: nem eu te condeno. Ele estava dizendo assim: mulher, de todos aqui, quem poderia te condenar era eu, porque eu não tenho nenhum pecado e nem estou em pecado. Eu poderia te jogar uma pedra agora, mas olha, eles que são pecadores não podem te condenar, eles que estão em pecado não podem te condenar, e eu que sou puro, santo, não te condeno. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Aleluia, aleluia. Diga assim comigo: a graça absolve. Aleluia. Davi experimentou essa graça, irmãos. Davi pecou com Batseba, matou seu esposo, tomou a mulher para si, e 1 ano já tinha se passado. Davi pensou: escondi o pecado, deu tudo certo, ninguém vai notar, o plano deu certo. De repente entra na sala de Davi um profeta, profeta Natan, conselheiro do rei. Quando ele entrou, Davi já sabia: vem recado de Deus. Aí Natan conta uma história para Davi. Diz: Davi, um fazendeiro muito rico recebeu um visitante, e esse fazendeiro tinha muitos animais, cabritos, ovelhas, muito, mas muito em abundância, Davi. Só que quando ele recebeu o visitante, ele queria dar um banquete para o visitante, e com pena de matar uma ovelha dele, ele olhou para do vizinho, Davi, e o pobre vizinho só tinha uma ovelhinha, que cuidava como se fosse sua filha. E não é que aquele homem rico, Davi, tomou a ovelha, matou e fez um banquete para o seu visitante. Davi, eu imagino Davi no escritório dele, se fosse, empurrou o birô, ficou de pé, bateu na mesa e disse: esse homem é digno de morte. No meu reino não pode acontecer um negócio desse. Ele é digno de morte. Quando Davi diz isso, irmãos, Natan levanta o dedo e diz assim: este homem és tu, Davi. Aleluia. Este homem és tu, Davi. Irmãos, na mesma hora a ficha de Davi cai. A ficha de Davi cai. E veja que o profeta vai dizer: Davi, lembra de onde eu te tirei, Davi? Olha o que Deus vai dizer para Davi: lembra-te de onde eu te tirei, Davi. Eu te tirei de detrás das malhadas, das ovelhas. Tu era pastor de ovelha, tu hoje é rei, Davi. Lembra o que eu fiz na tua vida, Davi. Lembra das promessas. Lembra de como eu te trouxe para estar nessa posição de honra que tu estás hoje, Davi. Para tu fazeres o que é mal perante o Senhor. Davi de imediato, irmão, se joga. Imagina Davi se jogando ao chão, dizendo: pequei, errei o alvo, perdi o propósito, desonrei o meu Deus, quebrei a promessa, errei feio, escondi o pecado. E quem esconde o pecado termina levando a outro pecado, porque um abismo vai chamando outro abismo. Quem mente uma vez, irmãos, vai ter que mentir outras vezes para sustentar a primeira mentira, e vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Por isso que o melhor caminho é o perdão, o melhor caminho é a correção. E Davi então cai em si e pensou: eu vou morrer, porque o pecado de adultério é apedrejamento, eu estou perdido. E agora, Natan então se coloca de pé e diz: Davi, Deus perdoou o teu pecado, não morrerás, é graça. Aleluia. Não morrerás, Davi, é graça, é Deus absorvendo Davi. Davi era digno de ser apedrejado, mas a graça absorve, a graça perdoa, a graça sara, a graça nos ajuda a acertar o alvo, a graça nos restaura. Oh, aleluia.
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, quem está à direita do Pai e intercede por nós. É Ele quem nos sara, é Ele quem nos perdoa, é Ele quem perdoa, é Ele quem absolve. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é que Jesus vai dizer para essa mulher na sequência? Quando ela diz assim: nenhum, Senhor, dos meus acusadores me apedrejou, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Olha o que Jesus vai dizer para ela agora: vai. Aleluia. Jesus diz assim: vai. Pastor, o que significa? A graça, primeiro, ela dialoga. Jesus começou o diálogo com ela. Segundo, a graça absolve, perdoa. Terceiro, a graça liberta. A graça deixa ela livre para ir. Vai, segue o teu caminho, vai embora. Você está livre. Aleluia. Oh, aleluia. Você está livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Vai, mulher, você está livre. Não é que Jesus não está colocando essa mulher em disciplina, mas Jesus está dizendo para ela: olha, vai, porque a tua culpa foi perdoada, o teu pecado foi perdoado, você agora não está mais escrava do teu pecado. Vai, estás livre. Aleluia. A graça de Deus, irmãos, nos encontra onde nós estivermos. O homem pode estar sujo, caído, prostrado no mais profundo abismo da escuridão do seu pecado. A graça de Deus é tão extensa, irmão Val, que alcança o mais vil pecador. A graça alcança. Mas uma vez que a graça nos alcança, ela nos tira da onde estávamos. Aleluia. A graça nos encontra onde estamos, mas não nos deixa onde estávamos. A graça de Deus, ela nos tira de onde estávamos. Observe que Jesus não vai fazer discurso para essa mulher dizendo assim: olha, 3 meses de disciplina, ou então disciplina indeterminada até que a gente resolva te absolver. Não, Jesus não vai fazer discursos, Jesus não vai fazer rodeios, Jesus não faz ameaças. Jesus simplesmente olha para ela e diz: vai. Aleluia. Vai. Porque a graça encontrou essa mulher no seu estado de pecado, mas a graça liberta. A graça de Deus, ela é objetiva. A graça de Deus, ela é providência. A graça de Deus, ela é plena. A graça de Deus é verdadeira. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia, irmãos, quando a graça nos encontra, a gente não é mais o mesmo. Olha, depois que a graça nos pega, nunca mais a gente é o mesmo. Muda tudo. Muda tudo. Mateus era cobrador de imposto, gostava de passar a mão no que não devia. Jesus encontrou e disse assim: vem e me segue. Ele deixou tudo. Era outra pessoa. Quando a graça nos encontra, nós somos outra pessoa. A graça encontrou Zaqueu. Aí quando Jesus disse: me convém repousar na tua casa, quando entrou na casa, Zaqueu preparou o jantar. Zaqueu chegou bem pertinho de Jesus e confessou. Zaqueu disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho errado para com alguém, eu quero corrigir. Eu não posso continuar como eu estava. Aleluia. Eu não posso continuar quem eu era. Não posso, eu quero corrigir, Senhor. Eu quero a partir de hoje ser um novo homem, e ainda quero corrigir com quem errei. Eu vou pedir perdão, eu vou devolver. E detalhe,
detalhe, eu não vou devolver o mesmo que eu roubei, não. Eu quero dar 4 vezes mais. Eu estou arrependido, porque a graça pode nos encontrar no nosso estado de podridão, mas ela não nos deixa onde estávamos. Aleluia. A graça de Deus encontrou um homem endemoniado lá em Gadara. O homem estava possuído, o homem estava ferido. A sociedade amarrou o homem, ele não ficava preso, ele tinha uma força sobrenatural, se soltava. A graça encontrou ele, Jesus atravessou o mar, a tempestade, chegou do outro lado, libertou o homem. O homem olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu não posso ficar aqui, me permita te acompanhar. Jesus olhou para ele e disse: não, meu filho, não, você não vai me acompanhar. Você vai me acompanhar, mas não presencial. Você vai me acompanhar aí na sua terra. Volta para a tua casa e seja um missionário meu. Anuncia para todo mundo o que eu fiz na tua vida. Irmãos, a graça pode nos encontrar amarrado, preso. Mais uma vez que a graça nos encontra, até missionário nós nos tornamos. A graça encontrou um homem perseguindo o evangelho, dizendo: eu vou prender todos os cristãos, eu vou matar todos os cristãos. Foi lá, pediu autorização, foi para Damasco na carreira, com soldados em sua companhia, para tentar prender os cristãos. Mas no caminho, a graça encontrou ele no pingo de meio-dia, um brilho mais forte do que o brilho do sol, e candeou ele cai ao chão. Quando ele tenta abrir os olhos, já não enxerga mais nada. Era a graça de Deus trabalhando, era a graça de Deus trabalhando. Eu estou falando de Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido, que de perseguidor da igreja passou a ser pregador do evangelho. A graça, quando a graça nos encontra, a gente muda totalmente de vida, irmãos. Oh, aleluia. Eu poderia citar inúmeras histórias aqui, mas quando a graça de Deus nos encontra, nós não somos mais o mesmo. Aleluia. A graça de Deus nos transforma. A graça de Deus nos deixa livre. Livre. Agora veja o final do texto: não peques mais. Sabe o que significa aí? Que a graça de Deus, ela nos responsabiliza. A responsabilidade na graça, viu? Não pense que a graça é uma graça barata. A responsabilidade na graça. A graça, ela dialoga. A graça, ela absorve. A graça, ela liberta. Mas a graça também responsabiliza. O compromisso daquela mulher era, a partir de agora, viver uma nova vida. Não peques mais. Não volta jamais ao teu estado anterior. Tu agora és uma nova criatura. Quando Jesus disse para ela: não peques mais, não estava dizendo que essa mulher nunca mais iria errar ou falhar. Não, mas está dizendo assim: faça de tudo para acertar o alvo. Procura te corrigir agora. Procura observar a minha palavra, procura viver para mim, porque a graça de Deus, irmãos, nos outorga o perdão, mas a graça de Deus também é um convite à responsabilidade. Não peques mais. A graça não é uma graça barata. Deus não nos salvou para o pecado, Deus nos salvou do pecado. Deus não nos salvou para uma vida de promiscuidade. Deus nos salvou da vida de promiscuidade. Deus nos salvou do pecado. Não devemos banalizar a graça de Deus, irmãos. A ideia de quanto mais eu peco, mais graça tenho, não. A graça superabundou aonde abundou o pecado, é verdade, mas a graça não é uma liberdade para a gente pecar, porque tem muito querendo dizer assim: eu estou pecando, mas estou na graça, né? Eu estou na graça nada. A graça de Deus responsabiliza. Uma vez que a graça nos encontra, a gente não pode mais viver no velho homem, não, porque a
graça responsabiliza a nossa vida. Paulo, ensinando aos irmãos de Éfeso, ele disse: olha, vocês outrora eram ladrão, mas agora mais não. Quem roubava não roube mais, quem mentia não mente mais, quem era avarento não é mais. Ele começa a dizer: quem era do mundo não é mais do mundo, vocês são tirados dele. Porque a graça responsabiliza, irmãos. Jesus então olhou para a mulher e disse: deixa o teu pecado, vive livre, não peques mais. Amém, meus irmãos? A graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, irmãos. Se aproprie desta graça. A graça de Deus, ela dialoga com a gente. A graça de Deus nos absolve. A graça de Deus nos livra. A graça de Deus, aleluia, nos responsabiliza. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Meu diácono Luiz, ele vai fazer assim essa oração encerrando o nosso culto nesta noite. Glória a Deus. Essa é mais uma doutrina, né, sobre a série Usos e Costumes. A gente vem continuando aí hoje falando sobre a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela é maravilhosa, irmão. Se aproprie desta graça, viva pela graça, ande pela graça. A graça de Deus é quem nos sustenta, que nos mantém firme diante do Senhor.